Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, hoje a igreja celebra o batismo do Senhor. Eis que veio o Senhor e ele trouxe para nós a vida. Ele trouxe para nós a salvação. O batismo de Jesus tem este alto significado para nós. E aí, meus irmãos e irmãs, compreendemos este chamado que nos é dirigido a nós neste dia para renovarmos também nós a nossa fé. Tanto que na missa se faz a renovação das promessas do batismo. Quais são as promessas do batismo, meus irmãos? Será que nos lembramos delas? A palavra nos convida a esta reflexão. Então, na celebração de hoje, o sacerdote nos pergunta se renunciamos ao pecado, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas pompas. Credes em Deus Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Credes também no Espírito Santo. Credes também na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Reafirmar o compromisso da fé. Veja que o estamos fazendo no último domingo, depois da Epifania do Senhor, quando Deus se revelou a nós no mistério da encarnação e começa a vida pública de Jesus já a partir do tempo comum que se inicia. Ao reafirmarmos esta nossa fé, reafirmamos também nosso compromisso, nossa disposição de bem seguirmos a sua palavra, os seus ensinamentos, o seu evangelho. Ao assumirmos este compromisso de seguir o evangelho, seguir também na prática das obras que o evangelho nos recomenda. Ontem falávamos da caridade, hoje voltamos a falar da caridade quando estamos falando da fé. Meus irmãos, o ser espiritual nos eleva a um patamar de ligação espiritual tão grande que a nossa vida, o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso dia a dia se entrelaça com as coisas do alto. E nós nos tornamos efetivamente luz do mundo e sal da terra. Pois é importantíssimo, meus irmãos, e nós às vezes ouvimos isto das pessoas, quando alguém, pela sua prática de vida, consegue ser exatamente esta luz e este sal da terra. Quando essa pessoa chega adiante e alguém diz, fulano quando chega nos traz uma paz, fulano quando chega tem umas palavras tão bonitas, nos conforta tanto. São os mensageiros do alto, são os missionários da luz, são aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, dizem coisas que nós não esperamos. Mas para isto tudo acontecer, é preciso andar na presença de Deus. E para andarmos na presença de Deus, precisamos desta consciência de que somos filhos e queremos seguir os passos que o nosso Pai nos recomenda. Queremos abrir mão das coisas do mundo, do orgulho, por exemplo, da vaidade, da presunção. É como abrir mão da doutrina do ter para viver a essência do ser. Isto é importantíssimo, porque naturalmente para o mundo você vale pelo que tem. Na questão do espírito,
nós valemos pelo que somos. E só somos aquilo que cremos e professamos. Cremos e professamos porque recebemos no nosso batismo. Meus irmãos, a nossa vida consagrada a Deus, pela fé, pela esperança que temos da salvação, pelo amor que sentimos, pelo Deus que nos ama e pelos nossos irmãos e irmãs, se transforma numa vida de paz, de concórdia, numa vida de compreensão e de crescimento, tanto material quanto espiritual. Pois não podemos abrir mão de ter o necessário para a nossa dignidade. A pobreza da qual nos fala o Evangelho é a pobreza do desapego. Tenho, mas não me domina. Tenho para compartilhar. Observa-se muitas vezes o apego tão grande das pessoas que nem a esmola, que não compartilham. E quando compartilham miseravelmente das sobras. E nós temos que dar do essencial, daquilo que faz parte de nossa vida. Porque é preciso dar com amor. E quando não damos com amor, é filantropia. Já falamos sobre isso aqui, já refletimos sobre isso na ocasião do Natal, falando dos presentes de Natal. Agora falamos desta ajuda, desta esmola, deste dar. Eu vejo, por exemplo, na celebração da Santa Missa, aquela participação das pessoas no ofertório, a inconsciência do que seja o ofertório da missa. Vão pressurosos para a coleta da missa como um gesto de ostentação. Mas não vão para o ofertório da missa entregando a Deus as suas vidas. Meus irmãos, o ofertório da missa é entregar a Deus aquilo que somos e também aquilo que temos. Mas no sentido espiritual de estarmos na patena do sacrifício da missa, junto com o pão e o vinho, nos oferecendo a Deus. E aquele gesto da coleta é a minha generosidade para com a causa da evangelização, para com a causa da ação social da igreja, onde eu compartilho do que posso para ajudar com a minha oferta, a que a minha paróquia, a que a minha comunidade haja em favor dos necessitados, em favor da obra de Deus. Então, toda a nossa vida está entrelaçada com a causa da fé. Toda a nossa vida está entrelaçada com a causa da salvação, com a causa do Evangelho. No batismo de Jesus, nós recordamos o nosso batismo, o nosso compromisso de fé. E nos armamos para o enfrentamento com o mundo, que hoje conspira assustadoramente contra a causa da religião, a nossa prática de fé, e principalmente contra o cristianismo. Pois o mundo sabe que Cristo é a solução. É Jesus quem pode salvar o mundo. Por isso o mundo combate o cristianismo. As forças do mundo se unem contra os cristãos. Ainda hoje, em diversos países do mundo, cristãos e cristãs são sacrificados na cruz, nas flagelações, nas degolações. Os mártires continuam derramando seu sangue. Em nosso país, a guerra intestina que se arma, o comunismo combatendo o cristianismo, é assustadora. E nós, cristãos, não nos damos conta disso, não nos apercebemos que precisamos reafirmar nossos compromissos com Cristo, reafirmar os nossos compromissos com a fé, para combater o erro, para combater aquilo que quer destruir as famílias, que quer destruir a moral, a ética, os bons costumes, que a religião nos leva a observar e vivenciar, para nos enlevar à condição de transcender na graça de Deus.
Então, que Deus nosso Senhor nos abençoe. E que o nosso reafirmar na fé, a nossa profissão de fé, reafirmada no dia do batismo do Senhor, se concretize nos atos de nossa vida. E que a partir de amanhã possamos ser as novas testemunhas do reino diante do mundo. Embaixadores que somos, missionários que somos. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, nos ilumine com a sua graça e fortaleça com o seu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.